Daniel capítulo 1. Daniel na corte de Nabucodonosor. No terceiro ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim. O rei de Judá permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse ao rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que seja instruído em diversas áreas de conhecimento e que tenha entendimento ao bom senso. Seja capacitado para servir o palácio real. Ensine esse jovem a língua literal da Babilônia. O rei determinou que recebesse as suas próprias cozinhas uma porção diária de alimentos e vinho. Os rapazes seria treinado durante 3 anos. E depois passaria a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe do oficial lhe deu novos nomes da Babilônia. Daniel passou a se chamar de Beltazar, Ananias de Sadraque, Misaque de Mesaque, Arizai de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e vinho do rei, que tinha lhe dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer este alimento, ao fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou que alimentasse de que vocês deviam comer e o vinho que deve beber. Se ficasse com aparência abatida, em comparação aos outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, em Ananias, Misaque e Arisaque. Faça a experiência conosco durante 10 dias, disse. Dei-nos apenas legumes para comer, água para beber. Terminando os 10 dias, compare-nos com aparência com os outros rapazes que comem comida do rei e depois decida de acordo com o que você vê. A assistência concordou e a sugestão fez a experiência com eles durante 10 dias. As pessoas passou-se os 10 dias. Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam de comida do rei. Depois disto, a assistente lhe dava legumes em vez de comida e vinho, servindo aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes a aptidão em comum para entender todos os aspectos literais da sabedoria de Daniel. Concedeu-lhe a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período do treinamento, ordenou-se pelo rei-chefe dos oficiais levassem o rapaz a Nabucodonosor. O rei convocou eles e nenhum impressionou, tanto como Daniel, Ananias, Misaque, Azirais, e assim passaram a servir o rei, sempre que o rei consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento. Observava que eles eram 10 vezes mais capacitados que todos os magos encontrados do seu reino. Daniel continuava no palácio até o primeiro reinado de Círio.
Daniel 2. O sonho de Nabuco. Certa noite, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho tão perturbador que não conseguia dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, e exigiu que lhe dissesse o que ele havia sonhado. Quando se apresentou ao rei, ele disse: tive um sonho que muito perturbou. Preciso saber o significado. Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico: o que o rei vive para sempre. Conte-nos o sonho, que lhe diremos o significado. O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério. Se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em monte escombro. Mas se me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, lhe darei muitos presentes, muitas recompensas e honra. Portanto, diga-me qual foi o sonho e qual o significado. Eles disseram novamente ao rei: conte-nos o sonho e então lhe diremos o que significa. O rei respondeu: sei que o estão fazendo, estão tentando ganhar tempo, pois sabe que falo sério quando digo: se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isto conspiram para mim dizer mentiras, na esperança que eu mudarei de ideia. Diga-me, porém, qual foi o sonho, e então sabereis que pode explicar o que ele significa. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei o que foi o sonho, e nenhum rei, por mais poderoso que fosse, pediu algo assim ao mago, encantador ou astrólogo. Impossível compreender a existência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi o seu sonho. Os deuses não vivem entre os mortais? O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. Por causa do decreto dado do rei, foram enviados o homem para encontrar Daniel e os seus amigos e matá-los. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-lo, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência e perguntou-lhe por que o rei publicou esse decreto tão severo. Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei. Imediatamente pediu mais um tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou aos seus amigos Ananias, Misaque, Arisaque, que havia acontecido, e pediu-lhe súplica a Deus dos céus que tivesse misericórdia e lhe revelasse os segredos para que não fossem mortos com os seus sábios da Babilônia. Naquela noite de segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel levou a Deus do céu e disse: louvado seja o seu nome, Deus, para todo sempre, pois ele pertence à sabedoria e o poder. Ele mudou o curso dos acontecimentos e removeu ao rei os tronos e põe outro no lugar. Dá sabedoria ao sábio e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas e sabe que já estão escondidas sobre a que estão escondidas nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu agradeço e te louvo, Deus dos meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pediste e revelaste o que o rei exigiu. Daniel interpretou o sonho. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, disse-lhe, leva-me ao rei, e eu interpretarei o sonho dele. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um exilado da Judá, que dará ao rei o significado do seu sonho. O rei disse a Daniel, também chamado Beltesazar: você pode mesmo dizer o que foi o meu sonho e o que significa? Daniel respondeu: não
Não exige sábio, encantadores, mago, nem adivinho capaz de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus no céu que revela segredos. Ele mostrou ao rei Nabuco o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho da visão do rei teve. Enquanto estava deitado em sua cama, enquanto o rei dormia, sonhou com um acontecimento futuro. Aquele revela o segredo e lhe mostrou o que acontecerá. E o seu segredo e o seu sonho, porque sou mais sábios que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda e que se passa em seu coração. Em sua visão, o rei havia em sua frente uma enorme estátua brilhante. De aparência dela, estátua, a cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze e as pernas eram de ferro, os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por a mão humana. Ela atingiu os pés de ferro e barro e despedaçou toda a estátua e desentregou em minúsculo pedaço de ferro, barro, bronze, prata, ouro. E então o vento levou tudo como se fosse palha, areia, mas a pedra que o derrubou, a estátua, se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Este foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. O rei, o Senhor é maior de todos os reis. Deus dos céus lhe deu sabedoria, poder e força, honra. Ele o fez governante sobre todo o mundo e habitante, e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo de seus controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino, inferior ao seu, se levantará em seu lugar. Depois que este rei tiver caído, o terceiro reino representará o bronze e se levantar para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como o ferro. Este reino esmagará e despedaçará todos os impérios anterior, como ferro amarga, e despedaça tudo o que ele atinge. Os pés e os dedos do rei, que o rei viu, em uma mistura de ferro e barro cozido, mostra que este reino se dividirá com ferro misturado com barro. Ele terá tanto da força de um ferro, e alguma parte são forte como ferro, e a outra parte fraca como barro. A mistura de ferro e barro também mostra que este reino tentarão se fortalecer à forma de aliança entre si por meio de casamento. Contudo, não permitirão a união em mesma forma que como o ferro não se une com barro. Enquanto esse reino estiver no poder, Deus dos céus estabelecerá um reinado que jamais será destruído, e conquistou, reduzindo outros o reino a nada. Permanecerá que para sempre. Este significado que a pedra cortada da montanha, mas não por mão humana despedaçou. A estátua de ferro e bronze, barro, prata e ouro, o grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá futuramente. O sonho verdadeiro e o significado é certo. Nabucodonosor recompensou Daniel, e então o rei Nabucodonosor se curvou na frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifício e queimasse incenso diante de Daniel. E o rei lhe disse: verdadeiramente o seu Deus é maior de todos os deuses. O Senhor dos reinos revela os mistérios, pois você consegue revelar este segredo. O rei colocou Daniel num cargo elevado e lhe deu muitos presentes valiosos. Nomeado governador de toda a província da Babilônia, chefe de todos os sábios, e a pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego para construírem ao redor do negócio da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amanhã nós continuaremos no capítulo 3.